Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Amém? Vamos repetir todo mundo o verso de número 32. Amém? No 3. 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode se assentar glorificando o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória para o Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, estamos aqui então no Evangelho segundo escreveu Lucas. E nós sabemos que Lucas, ele não foi uma pessoa, um discípulo que esteve no ministério fisicamente com Jesus. Mas Lucas, ele era um médico e ele era amigo do apóstolo Paulo. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele vai chamar de Lucas o médico amado, lá em Colossenses capítulo 4, verso 14. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas, ele começou a escrever o Evangelho de Atos e o livro de Lucas assim que ele estava lá em Roma. Então Paulo estava preso naquela cidade e possivelmente então Lucas ele vai começar aí inspirado a escrever o Evangelho de Lucas nesta época. O propósito de Lucas, irmãos, ele queria deixar para os irmãos mostrando a autoridade de Cristo, a autoridade do Evangelho do Senhor. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, ele vai escrever para um amigo dele, ou ele era cristão, e também essa carta vai chegar para outras igrejas, um irmão chamado aí de Teófilo. E Lucas, ele vai se preocupar então em mostrar aos estrangeiros que Jesus era a pessoa do próprio Deus. Jesus era o Salvador de todos. Então, independente de classe social, independente de grupo a que a pessoa pertencia, Jesus, ele veio ali para salvar a todos. Tanto homens como mulheres poderiam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Essa era a mensagem que Lucas estava passando. E quando nós vamos ver aqui, Jesus já estava se aproximando do momento em que Jesus ele ia ser entregue ali na cruz do Calvário e ele ia padecer até a morte, e a morte de cruz. Mas no terceiro dia Jesus ressuscitaria. E quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que no verso 17, no capítulo 17, o versículo 26, Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus de quando o reino de Deus viria.
E o que me chama a atenção é quando Jesus disse essa frase que nós estamos repetindo. Mas antes eu quero lembrar os irmãos, porque a palavra vai dizer assim, que como foram nos dias de Noé, também era nos dias de hoje. E a palavra de Deus, ela é assim também nos dias de hoje, porque as pessoas comiam, bebiam, as pessoas plantavam, as pessoas colhiam, as pessoas davam-se em casamento, até o momento em que Noé entrou na arca. Aí vai vir então o dilúvio. A palavra vai dizer aqui que os irmãos comiam, bebiam, se davam em casamento até o dia em que ali aconteceu o que? A ruína. Porque sabemos que ali, quando veio o dilúvio, ali consumiu a todos. Somente aqueles que entraram na arca, Noé e sua família, eles não foram consumidos aí pelo dilúvio, não foram mortos. 8 pessoas apenas foram salvas naquele dia, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Assim também era no dia de Ló. Quando olhamos para a história de Ló, eu quero tratar aqui, vamos nos lembrar da mulher de Abraão. Fala para o seu irmão, vamos lembrar-nos da mulher de Abraão. Olha para o seu irmão, pode olhar para ele e falar nessa noite: lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, quando nós olhamos para a mulher de Ló, veja aqui, quando olhamos para a cidade de Sodoma e Gomorra, nós achamos que as pessoas morreram, por quê? Por causa da sodomia que tinha lá, por causa da homossexualidade e outras questões mais. Não foi por causa disso, irmão, porque a cidade de Sodoma e de Gomorra, quando nós vamos olhar na história, é uma cidade próspera, é uma cidade que as pessoas plantavam, colhia, comia, as pessoas tinham prosperidade, as pessoas tinham fartura. Só o que desagradava a Deus, além dos pecados que tinha, é que as pessoas ali, elas, além de desperdiçar, não ajudavam o próximo. Outra coisa que vai acontecer, que eu lendo aqui, eu aprendi, sabe o que é? É que a oração do justo, ela chega até os céus. Porque quando nós olhamos a história de Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor vão visitar lá Abraão e vai contar para ele o que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Aí os anjos do Senhor vão contar para Abraão o que vai ser da cidade de Sodoma e Gomorra. A palavra vai dizer que os anjos vão dizer assim, que eles estavam ouvindo um clamor, e o Senhor então pediu para que os anjos descessem e viessem então conferir se era verdade aquele clamor que ele estava ouvindo, aquele pedido de justiça, porque o clamor ele sobe até o Senhor, o clamor diante da injustiça sobe até Deus. É por isso que a igreja do Senhor, ela não pode deixar de clamar pela injustiça. A igreja do Senhor não pode cessar e deixar de que o clamor não chegue até o céu, mas a igreja do Senhor deve estar sempre clamando por si mesmo e pelos outros, porque o clamor sobe até Deus e ele desce para ver se é verdade. Deus está ouvindo o teu clamor nesta noite, ele está descendo para ver se é verdade o que está orando a teu respeito. Ele está descendo nesta noite para ver se é verdade aquilo decanta labadaçurianda labadai, o que você está clamando. O Senhor está descendo para conferir, e assim como ele deu uma sentença, um decreto sobre Sodoma e Gomorra, o Senhor está esperando o clamor da sua igreja para que ele entre com decreto, entre com a sentença lá da labadai. Aleluia, Senhor. Ló, você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aleluia. Se você escolher a esquerda, Ló, eu vou para a direita. Sabe, porque Abraão, ele não se preocupava. A pessoa que tem a promessa de Deus, ela não se preocupa. Abraão, ele levou Ló junto. Deus não mandou ele levar Ló, mas ele acabou levando Ló. No caminho teve uma briga, teve uma discussão. Eles ali tinham que se separar para que não acabasse de vez com aquela família, com aquela parentela. Então Ló, como era um crente carnal, Ló, como era um crente
ele ficou com aquele local que não era tão bonito. Sabe por quê? Decanta lá da súbia. Tem gente que gosta de estar só no monte, mas quem é crente fiel, não importa para ele ser monte ou ser deserto, porque o crente que não é pagão, ele tem visão daquilo que é de Deus. Então as terras de Abraão não eram tão boas como a terra de Ló, mas não importa, porque sobre ele estava a promessa. Não importa, porque sobre ele estava a mão do Senhor. Então Ló, ele escolhe ficar com a melhor parte, mas de repente a desgraça de vez sobre Sodoma e Gomorra por causa do pecado do povo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que Ló, ele escolhe aquela cidade, a mulher de Ló, porque que Jesus vai falar, eu estou voltando, lembra da mulher de Ló, eu estou voltando, lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló vai retratar o quê? O crente mudando, o crente carnal, que só gosta de estar lá em cima, que não gosta de passar deserto, não gosta de passar dificuldade, porque não consegue crer na promessa, não consegue entrar debaixo da promessa, não consegue viver a promessa, porque o crente que é de Deus, ele tem que saber passar no monte, mas ele tem que também saber o momento de entrar no vale. Decanta lá, banda sua. Irmãos e irmãs, hoje é muita libertação. Talvez até eu trouxe uma palavra que eu não queria dar, mas eu tenho que entregar para a igreja a palavra que eu entrei aqui. O Senhor confirmou através da boca do servo de Deus dirigindo o corpo. A hora que ele falou sobre olhar para o passado, o Senhor também confirmou a sua palavra através do seu servo cantando aquele louvor do fim dos tempos. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque Jesus voltará, decantará da súbia, e nós não podemos estar com a mulher de Ló. Fala para o seu irmão, mulher de Ló, ela tinha privilégios. Mulher de Ló, ela tinha privilégio. Por quê? Ela era casada com Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Abraão, ele estava engrandecido na terra. Então imagina ela falar, ó, era a mesma coisa que eu falar, ó, eu sou a mulher do filho do presidente hoje. Sabe com quem você está falando? Já vai aquelas pessoas assim, né, que gostam, né, de estar. Eu sou fulano de tal, né? Você sabe com quem que você está falando? Eu trabalhei num lugar público e não era assim. As pessoas pareciam, elas queriam privilégio, prioridade, porque eu conheço fulano de tal, Beltrano, o ciclano, eu quero prioridade. Você sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, eu sei, estou falando com um cidadão normal, igual eu. É isso que você é, filho. Porque para Deus não tem tipo. A mulher de Ló, então, o que aconteceu com ela? Ela tinha privilégio, porque ela é parente de Abraão. Eu quero dizer para você, só porque você tem um parente crente, não significa que tu é crente. Só porque você tem uma mulher crente, não significa que tu é crente. Só porque teu marido é crente, não significa que tu é crente. Segundo privilégio, a mulher de Ló era casada, com um homem justo. Apesar de tudo, Ló ainda tinha temor. Apesar de tudo, Ló ainda ele sabia das coisas de Deus e da promessa
vai dizer que quando os anjos foram visitar Abraão, a mulher de Ló também estava lá. Ló também estava lá. Eles estiveram com anjos. É por isso que a palavra de Deus fala: sejais hospitaleiros. O que é isso? Receba as pessoas bem. Receba quem vai na sua casa bem. Receba uma ligação bem. Você não sabe, você pode estar falando com anjos, você pode estar recebendo anjos. Seja hospitaleiro. Mas tem gente que não é hospitaleira. Vai na casa, fecha o portão, fecha a janela, se esconde. Vai para casa, decanta lá, bota subir a filha, fala que eu não tô, fala que não tem ninguém, bate no portão dele, dela, não sabe abrir o armário, vê se tem alguma coisa, vai entregar para quem está necessitado, mas finge que não tem ninguém, recebe uma ligação, às vezes perde até a benção de Deus, decanta lá, banaia, porque não sabe, pode estar falando com anjos. A mulher de Ló ali falou com anjos. Porque a mulher de Abraão foi preparar comida. Mas ela ficou lá. Sabe o que eu quero dizer aqui? Não adianta nada. Você está numa igreja cheia. Você está numa igreja que às vezes Deus manda anjo para pregar. Manda pessoas para mostrar para você que tem uma manifestação do poder de Deus. Você pode falar com o anjo, ouvir anjo, lidar com o anjo, mas a tua alma não está com os anjos. Decanta lá para a Júlia, porque ela sabia, ela teve a notícia de tudo que ia acontecer. Decanta lá para a Júlia, mas o comportamento dela era o mesmo. O comportamento dela não mudava. A mulher que não gostava do privilégio, gostava de status, gostava das coisas do mundo. A mulher de Ló estava na igreja, falava com os anjos, decanta lá para a Súbia, mas era só aquela hora, só aquele momento, porque ela virava as costas e ela ia para as práticas de Sodoma e de Gomorra. Decanta lá para a Súbia. Deus fiel. Ela não cuidou bem da sua família. Porque quando nós olhamos os anjos, depois que fala com Abraão vai interceder pela vida de Ló, porque sabia, o próprio Abraão vai dizer que Ló era um homem justo. E quando os anjos entram na casa de Ló e de repente aquelas pessoas sodomitas, elas vão entrar ali na casa de Ló, bater na porta e vai dizer: cadê aqueles homens que entraram aí dentro da tua casa? Porque nós queremos estar com ele. Então por aí você já vê o nível, já vê aí como que estava a situação daquela sociedade, como que estava a situação daquelas pessoas. Aí quer ver como que a filha de Ló, a mulher de Ló não criou bem as filhas de Ló, e Ló também não estava se ligando, não estava de olho aberto, mas ainda consentia com aquilo que a mulher fazia de errado. Aí Ló vai dizer assim: não faça isso, meus varões, mas está aí as minhas duas filhas, pode levar ela e fazer com quem quiser com ela. A palavra vai dizer que os homens daquela cidade vão dizer: mas não queremos ele, irmão, queremos os homens que entraram aí dentro. Decanta lá na sua, porque eles viram a aparência dos anjos, eles viram a formosura dos anjos. Sabe por que eles rejeitaram as filhas de Ló? Porque ela já tinha experiência em Sodoma, ela já participava das práticas abomináveis, daquilo que desagradava ao Senhor. Não quiseram ela porque ela já foi mal criada, elas não foram criadas na justiça do Senhor. E Ló sabia disso, mas ele era manipulado, ele concordava com a sua esposa que estava errada. A palavra vai dizer que quando eles vão manipular para dentro, bater para ter consensos, todos são feridos de cegueira. Sabe por que Deus vai falando? Deus vai falando. Deus vai falando, Deus vai dando chance. Não tem mais ninguém longânimo, nenhum Deus longânimo como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é rico em perdoar. O nosso Deus está sempre de braços abertos. Mas a palavra vai dizer em Provérbios que chega o dia que, se nós não formos obedientes, nós somos corrigidos.
Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu vou voltar. Jesus estava falando aqui. O Senhor vai falando. Mas nós continuamos o que? Desobedecendo. Nós continuamos olhando as coisas do monte, olhando as coisas do vale, mas fazendo as coisas da nossa forma, da nossa maneira. Não, irmãos, vamos ser obedientes. A mulher de Ló não foi obediente. Decanta a água da súbia. Ló também, de certo momento, não obedeceu. Mais tarde aconteceu o que aconteceu na família de Ló, porque as suas filhas não foram criadas com o conhecimento da justiça de Deus. Ló sabia, mas não ensinou bem as suas filhas. Sabe aquele pai, sabe aquela mãe? É crente, mas deixa o filho fazer o que quer em casa. É crente, mas não se importa com nada que o filho faz. É crente, mas vê o filho dando errado, não abre a boca para corrigir. É crente, mas eu ensino o filho a retidão até que venha a justiça, corrige, não tem mais o que fazer. É crente, você é crente, mora debaixo da sua casa, vai seguir o caminho do Senhor. Até tá ali, quiser depois, sai, faz o que quer. Mas se estiver debaixo do seu teto, quem manda é você. Aleluia, Deus. Quem está acima de você é Deus. Quem comanda a tua vida é Jesus. Então, se tu não concorda, por que que tu deixa na tua casa aquilo que não concorda é o Senhor? Decanta a água da súbia. Ninguém serve a dois senhores. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao outro lado. Com Deus ou é outro ou 80. Não tem meio termo com o Senhor. Decanta a água da súbia para badar. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, irmão, que tem sempre aqueles que estão orando, está intercedendo. Então, na intercessão de Abraão, o Senhor vai fazer uma obra na vida de Ló. Porque o Senhor vai mandar lá os anjos vão retirar ali Ló da cidade, juntamente com a sua família, juntamente com a sua esposa. Antes disso tudo acontecer, Ló também passou uma guerra na qual ele perdeu tudo, mas o Senhor enviou ali Abraão, que venceu a guerra e restituiu para ele tudo que ele tinha perdido por causa da intercessão de Abraão, por causa da busca de Abraão pelo seu parente. Eu quero dizer para você, ainda que você não veja, continue orando pela tua família, continue orando pela tua parentela, continue orando pelos teus entes queridos, continue orando pelo aquele que precisa da salvação em Cristo Jesus, que precisa da misericórdia de Deus, porque o Senhor age na misericórdia e Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Não desista de interceder. Não desista de clamar. Não desista de se pôr na brecha pelos teus. Porque o Senhor, antes de agir, Ele procura quem está na brecha. Ele procura quem está guardando as muralhas. O Senhor procura, antes de descer, decreta a sentença. Quem está clamando, quem está buscando, quem está intercedendo por aquela alma, aquela vida diante dele. Então não desista de clamar pelos céus. Os anjos foram buscar, irmãos, a família de Ló. E quando eles estavam ali, saindo da cidade, todo mundo pensa que foi por causa disso, né, irmãos? Porque a palavra vai dizer que ali os anjos estavam acompanhando a mulher de Ló, a família de Ló, saindo daquela cidade, enquanto fogo, assim com enxofre, ia descendo do céu e consumindo toda aquela cidade. E todo mundo pensa que a mulher de Ló virou estado só porque olhou para trás. Mas não era porque ela não podia olhar para trás. Era porque a alma dela não conseguia deixar aquilo que ficou para trás. Até os anjos, eu penso que o coração deles assim, né, se encheu. O coração deles se encheu assim, até uma tristeza de ver a alma daquela mulher ter ficado daquela forma, daquela maneira. Mas porque a alma dela estava, decanta a lava da súbia, ali na
Sodoma e na Gomorra. A alma dela não estava no que? Nas promessas de Deus. Irmãos, então, se você agora é nova criatura, eis que tudo que era velho se passou, e quem está em Cristo, tudo se faz novo. Decanta a alma da súbia para o crente todo dia. A coisa velha passou, mas Jesus tem novidade, Jesus tem presente, Jesus tem surpresa, tem milagre, Jesus tem sobrenatural, Jesus tem vitória. Não olha para trás para você não ficar preso com as coisas do passado. Decanta a súbia. Já passou da hora dele e de você abrir os nossos olhos e ver que nós somos nova criatura, criadas em Cristo Jesus. Decanta a banda súbia na presença de Deus. Então vamos deixar as coisas do passado, vamos deixar aquilo que prende a nossa alma, prende o nosso corpo, vamos deixar aquilo que nos deixa cativo, não nos deixa caminhar para aquilo que Deus tem para nós. A mulher de Ló ficou para trás, porque o Senhor avisou, o Senhor deu uma ordem, mas ela não foi obediente, ela preferiu virar a alma dela e olhar para trás. Deus está dando uma ordem nessa noite. Lembrai-vos a mulher de Ló, lembrai-vos a mulher de Ló, lembrai-vos a mulher de Ló. Decanta a banda súbia, é tempo de entrar na posição, é tempo de consertar aquilo que precisa ser consertado antes que não haja mais tempo. É tempo de cantar a banda súbia, de entrarmos na retidão com o Senhor. Decanta a banda estará e decanta a banda súbia e fazer a vontade daquele que nos chamou. É tempo de cantar a banda súbia, de não ter dúvida, é tempo de não ter desconfiança, mas é tempo de se levantar, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja do Senhor. Lembrai-vos a mulher de Ló, lembrai-vos a mulher de Ló. Irmãos, muitos estão comendo, estão bebendo, estão comprando, estão vendendo, estão se divertindo, mas não tem a alma na presença de Deus, ainda não se entregou para Jesus. Tem aqueles que cantam a banda súbia que ainda está em dúvida, tem aqueles que cantam a banda súbia como nós, que cada dia está se consertando na presença do Senhor. Tem aqueles que Deus está falando e não está se lembrando. Decanta a banda súbia, está esquecendo, mas o Senhor quer te libertar nesta noite. Decanta a banda súbia. O Senhor, Ele quer libertar eu e você nesta noite, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas a vontade do Senhor é que nós sejamos salvos, sejamos salvos, sejamos salvos. Decanta a banda súbia, onde está nesta noite aqueles que não vão mais olhar para o passado? Onde está, irmãos? Quem não vai mais olhar para o passado? Eu não quero. Glória a Deus. Aleluia, É, Jesus. eu não quero mais. Aleluia, Deus. Quando trazer o seu passado até você, porque o inimigo gosta, né, pastor André? De trazer o nosso passado até nós e nos julgar, irmão Carlinhos. Quem é você para falar para mim que você fazia isso, isso, e ele fala assim: falou certo, eu fazia. O passado morreu, agora eu não moro mais lá. Agora eu estou em Cristo Jesus, irmão. Decanta a banda súbia, sabe por quê, irmão? Jesus não acusa, irmão, mas quem acusa é o próprio inimigo. Decanta a banda súbia, a banda sem. Quando o Senhor Jesus voltar, achará ele fé na terra? Achará em você se preparando, porque o tempo que Jesus falou, o tempo que o Senhor falou através dos anjos para Abraão, até a notícia chegar até Ló pela intercessão de Abraão, foi um tempo de preparo, foi um tempo de busca, foi um tempo de estar se preparando, porque Sodoma e Gomorra ia ser destruída, mas ainda a mulher de Ló estava presa no mundo, estava presa nas coisas materiais. Irmãos, quando o Senhor veio e trouxe a destruição, Deus deu uma ordem para Ló: vai pelas montanhas. Aí Ló ficou com medo e quis
escolher de novo outro lugar. Porque vai ter pessoas que são assim, irmão. Vai ter irmãos e irmãs que são assim. O Senhor fala assim, ó, e vai para aquele lugar. Aí você escolhe aquele outro lugar. Tudo bem, o Senhor não se importa. Mas vamos passar uma prova antes. Vamos passar um processinho antes, até chegar naquilo que o Senhor quer. E muitas vezes esse processo pode ser de destruição, porque a palavra vai dizer que a mulher virou estátua, ficou para trás, não teve uma boa criação, não teve um bom entendimento, até teve entendimento e fez que não tinha um entendimento. Assim que entraram então nas montanhas, que foi o caminho que o pai escolheu, o que aconteceu? As filhas falaram assim, não vão mais ter filho. Peraí, vamos pegar o pai, ó, essa noite vai você, tá bom? Aí nós embebeda ele, depois vai eu. Aí, eu tenho um filho com ele, você vai lá e também tem. Irmão, há caminhos para o homem que parece perfeito, e para a mulher parece caminhos de vitória, mas que leva a destruição, leva você a um processo que eu e você não precisava passar. Então não tenha medo. Se Deus falar para você, vá para a direita, vá para a direita. Se Deus falar para você, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se Deus falar, volta um pouquinho atrás, volta porque Deus falou. Se Deus falar, avança, vai para frente. Não tenha medo de avançar, não tenha medo de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, porque vai ser de vitória para a sua vida. Aleluia, Deus. Agora, a partir do momento, irmãos, que queremos fazer a nossa visão, as filhas de Ló, juntamente com ele, eles deram origem a um povo que foram os piores inimigos do povo de Deus. Foram aqueles que lutaram, combateram, não venceram porque o Senhor não deixou, mas estava sempre ali no percalço do povo do Senhor. Então, irmãos, vale a pena ir para o deserto, mas fazer a vontade do Senhor. Vale a pena entrar no vale, mas fazer a vontade de Deus. Vale a pena chorar, não está na montanha, não interessa, mas você está na visão do Senhor. Você está debaixo da promessa de Deus. Então não temas obedecer, não temas ouvir a voz do Senhor para a tua vida. Não temas, decanta lá da súbia, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmão, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é gloriosa, a palavra de Deus ela é eficaz, é poderosa. A palavra de Deus, queira é, queira você, queira o inimigo não queira, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. Então lembrai-vos da mulher de Ló, decanta lá da súbia. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? É tempo de obedecer, irmão. É tempo de cantar abadaçuba, que muitas vezes negar o nosso eu, negar muitas vezes nossa aprovação, aquilo que estamos passando, mas entrar na retidão com o Senhor, fazer a vontade de Deus, até mesmo para podermos viver a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Decanta abadaçuba. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Faz assim, Senhor. Quantos creem essa palavra nesta noite? Faz assim com a tua mão. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nessa noite. Demanda labadaçúbia. E vamos fazer decanta labanai uma oração. Labadaçou, e manda labadaçúbia. Fecha os teus olhos e faz assim com a tua mão. Decanta labadaçúbia. Demanda labadaçou. Emancho lamanai, decanto, lamanasturi canta, lamanai, estarai,